ofertório, onde você entregará os seus dízimos, as suas ofertas, para que cumpramos a palavra do Senhor, escrita pelo profeta Malaquias, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas você fará isso com toda alegria, porque o Senhor já veio, já se estabeleceu, e já encheu esse lugar com toda a sua glória. Aleluia! Senhor,
pastor David é escritor, pastor congregacional, tem alguns livros já escritos dele. Ontem tivemos aqui no seminário de pregação, seminário que o pastor Davidson ministrou aqui para nós. E hoje ele vai estar pregando, mas de acordo com a metodologia, com a ferramenta que ele ensinou ontem para nós. Amém? Então, pastor Davidson, por favor, meu querido. Pastor Davidson, esse jovem, nós não conhecemos ele em 93, não foi? Graças a Deus, é um privilégio conhecer esse homem de Deus. E vamos dar a oportunidade para ele, pastor. Obrigado. A oportunidade é sua. Deus abençoe. Obrigado, pastor Clevilton. É com grande alegria que eu estou aqui com os irmãos desde ontem para estar dividindo, um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração em termos de ajuda àqueles que desejam pregar melhor a palavra de Deus para a nossa geração, que é a geração da pós-modernidade. Eu estou junto com a minha esposa Márcia, que está ali atrás, sentada ali na banca de livros ali. Fico de pé, querida, porque a igreja nos conheça. Alguns irmãos já conheceram ontem, a Márcia Cristina, minha esposa, que está comigo. Nós congregamos na igreja congregacional em Niterói Barreto, ali junto com o pastor Hidalgo, todos os irmãos de nossa igreja. E eles mandam também um abraço para todos vocês, o pastor Clevilton também, e o seu ministério, lá da nossa igreja de Niterói Barreto. E eu estive, então, ensinando ontem, para aqueles que estiveram participando conosco, desse curso sobre nova homilética, e estivemos trabalhando ali sobre algumas questões que envolvem esse livro, que eu trouxe aqui, inclusive, para que os irmãos possam adquirir. Ele chama-se A Semente é a Palavra, o melhor e mais moderno manual para semear com eficácia a palavra de Deus a esta geração. Então, aqueles que contemplaram o curso ontem puderam entender o que trata esse livro. Ele trata com muito mais profundidade, com exercícios, inclusive, para quem quiser desejar aprimorar mais os seus conhecimentos, para como pregar sermões como esse que eu vou estar pregando daqui a pouco aqui para os irmãos verem como é importante a gente aprimorar nosso próprio método de pregação. Então, se você desejar adquirir esse livro, você que tem interesse nesse assunto, ainda que não tenha feito o curso, não tem problema, ele está sendo vendido aqui. Você poderá adquiri-lo após o culto de hoje. Enquanto isso, os irmãos abram a palavra de Deus, em Mateus capítulo 4. Nós vamos começar apenas lendo o primeiro versículo, Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, à luz desse texto, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Pense comigo e vê se você consegue imaginar uma situação bastante interessante. Você imagine que, quando você nasceu, imagine o momento que você nasceu. Não dá para lembrar, porque você não estava consciente quando isso aconteceu, não é? Mas você pode imaginar. Imagine o momento que você nasceu. E naquele momento em que você nasceu, você não precisou chorar. Você não precisou chorar. Porque todo o choro já havia sido apagado da história da humanidade. Imagina que quando você nasceu, então, você cresceu normalmente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dificuldade. Você não apanhou jamais dos seus pais. Você viveu em um ambiente de clima perfeito. Você nunca sentiu calor ou frio na sua vida. Você nunca sentiu dor alguma na sua vida. Sequer uma dor de barriga você sentiu. Imagine que ao longo da sua vida e até agora, com a idade que você tem, você não se sente cansado. Você não se sente tentado para por coisa alguma. Você jamais pecou na sua vida. Consegue imaginar essa história? Você consegue imaginar como isso seria bom se fosse verdade?
se você simplesmente vivesse toda a sua vida até agora sem nenhum tipo de tristeza, de problema, de dificuldade. Comece a imaginar, isso seria bom para você? Você se sentiria feliz com isso? Eu ficaria muito feliz. Saber que eu não teria gorduras, não teria problemas de saúde, não teria ficado careca. Isso seria maravilhoso. E se eu dissesse para os irmãos que, segundo a Bíblia, alguém na história da humanidade fez essa proposta para Jesus e Jesus recusou. Entendeu o que eu disse? Alguém aqui na Terra fez uma proposta como essa para Jesus, de acabar com todo tipo de sofrimento que nós conhecemos, com todo tipo de dor. Você poderia ter nascido e o pecado e a dor seria só um dado histórico para você. Você não teria experiência de nada disso. Alguém fez essa proposta para Jesus. Pastor Wallace, pastor Clemilton, mas Jesus recusou. Já parou para pensar nisso? Quando eu estava estudando esse texto, eu percebi o quanto essa realidade poderia ter sido diferente. Mas só que tem uma verdade muito grande nisso tudo. Por que Jesus recusou essa proposta? Por que Jesus disse não a algo que poderia ter sido maravilhoso para todo mundo? Seria, na verdade, uma forma muito objetiva e muito direta e resumida até de resolver o problema da humanidade, de ele próprio cumprir a missão dele como Messias aqui na Terra. Mas ele disse não, com todas as letras. E porque ele disse não, nós ainda conhecemos a experiência do pecado, da dor, da morte, da tristeza e das dificuldades. Nós vamos entender hoje por que essa proposta foi feita. E principalmente por que Jesus disse não. E você vai, a partir de hoje, adorá-lo mais ainda pela coragem que ele teve de dizer não a uma proposta como essa. Eu gostaria então que você entendesse o que aconteceu nesse contexto. Vocês estão vendo aqui em cima, na projeção, um mapa de Jerusalém, um mapa da Palestina. E a gente vai fazer uma viagem no tempo agora. Com essa viagem na Palestina, você vai ver, nesse mapa aqui, algumas cidades que estão ali. E você percebe, aqui em cima nós temos o Mar da Galileia, aqui todo esse trajeto é o Rio Jordão, e aqui embaixo o Mar Morto. Nós estamos vendo aqui que Jerusalém fica aqui, próximo ao Mar Morto, e também próximo ao Rio Jordão, que é toda essa extensão aqui. E a gente vai ver que em todo esse trajeto aqui, aqui aliás, é o deserto da Judéia. Nesse trajeto é o deserto da Judéia. Então o que acontece? Jesus foi criado, viveu toda a sua vida nessa região aqui da Galileia. Em determinado momento, quando ele completou 30 anos, ele saiu da Galileia e foi para alguma área dessa região aqui, onde acontece o Rio Jordão. E nesse momento, no capítulo 3, você vai ver que Jesus teve o seu batismo. Pode ir para o próximo slide, por favor. Então nós temos aqui a primeira situação na vida adulta de Jesus, que já era a preparação para o seu ministério de pregação. Nós temos aqui o Senhor Jesus sendo batizado por João Batista, nessa ilustração que você está vendo. E muitas vezes a gente entende que o batismo, ele apenas aconteceu aqui com João Batista. Mas não, na verdade a cerimônia do batismo ela é muito antiga, ela é desde o Antigo Testamento.
Inclusive existe uma palavra hebraica chamada mikveh, que significa esse batismo, esse banho ritual, onde os judeus se batizavam para se purificarem espiritualmente, e a partir dessa purificação, estarem prontos para estarem obedecendo a ordem que Deus havia dado. Então, nessa cerimônia de batismo, em que João estava no deserto, pregando e batizando no Rio Jordão, naquele momento a gente percebe o quanto Jesus disse para João. Quando ele se aproxima, João percebe quem é Jesus. E João Batista simplesmente fala para ele o seguinte: olha, você é que precisa me batizar, mas você está vindo para mim? Eu que tenho que ser batizado por ti, e não o Senhor me batizar. João reconheceu quem era Jesus. João sabia que ele era inferior a Jesus. E João sabia que ele que precisava ser purificado, não apenas ritualmente, mas João precisava ser purificado espiritualmente, na realidade. Porque João sabia que ele era um homem pecador, como nós somos pecadores. E naquele momento, então, Jesus disse o seguinte: olha só, deixa por agora, deixa acontecer, a gente precisa cumprir aquilo que já estava profetizado na palavra. Então vamos fazer o seguinte: me batiza do mesmo jeito como você faz com todas as pessoas. E mesmo sem ter pecado, Jesus se submeteu a essa condição de ser batizado, para que publicamente as pessoas pudessem vê-lo e se identificar com ele. Naquele momento, Jesus estava se aproximando cada vez mais da nossa humanidade pecadora e caída, porque ele precisava representar a gente na cruz do Calvário, como ele faria depois. Ele precisava estar próximo da gente. Então, nessa representação, Jesus foi batizado. E naquele momento do batismo, a palavra de Deus diz com muita clareza que aconteceu literalmente isso. O texto bíblico diz, você pode ver na sua Bíblia agora aí, que os céus se abriram. E eu gostaria que você imaginasse agora aquele Rio Jordão de águas correntes, cercado de algumas vegetações de deserto, o resto é areia amarela. E você imagine aquele Rio Jordão correndo as águas, e Jesus ali se levantando daquelas águas correntes, o céu se abrindo, o clarão do céu projetando-se sobre as águas, como se fosse um holofote. E ali estava Jesus se apresentando diante de Deus após o batismo. E quando ele se apresenta olhando para o alto, desce do céu uma pomba, mas uma pomba diferente. E todos que estavam ali perceberam que era o Espírito Santo em formato de uma pomba. Desceu sobre a cabeça do Senhor. E com aquele sinal da pomba descer e pousar sobre a sua cabeça, uma voz sobre o céu: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando essa voz é falada nos céus, todos que estavam presentes naquele momento do batismo, eles ouvem aquela voz. E quando ouvem aquela voz, simplesmente percebem e entendem que lá estava o Cordeiro de Deus, o Messias, que Israel tanto esperava. Mas guarda na sua mente essa frase que Deus falou para o seu próprio filho. Deus disse: este é o meu filho amado, não tem dúvida sobre isso. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este meu filho amado, com a vida que ele tem, me dá prazer. Eu fico feliz com o tipo de vida que ele tem. E então, você imagina agora a cena cortada. E depois daquele momento precioso, glorioso, extraordinário, agora você vê Jesus totalmente coberto, ele colocando ali sobre o seu rosto um pano para que pudesse respirar aquele ar daquelas areias do deserto. Ele caminhando com os seus vestidos, tentando se proteger do sol quente. Olha para um lado, só vê a areia amarela. Olha para o outro lado, só vê a areia amarela. Passa o próximo slide, por favor. Você vai ver aqui agora Jesus sentado na tentação do deserto. Completamente no deserto, sozinho, só ele e Deus. E o texto que a gente leu em Mateus 4, versículo 1 diz:
que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para que fosse até o deserto. É engraçado que às vezes a gente imagina que se a gente enfrenta um deserto, é o diabo que levou a gente para lá. Ou a gente imagina que se estamos enfrentando dificuldades, Deus não está conosco, Deus não está nos abençoando, algum pecado eu cometi. Só que o texto diz que no caso de Jesus, e em muitos casos em nossa vida também, é o próprio Espírito Santo que nos conduz ao deserto. E tem um detalhe muito interessante. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego, uma língua muito antiga. E nessa língua aparece uma palavra, aqui nesse texto do primeiro versículo de Mateus 4. A palavra que aparece em grego é rupó. Ou seja, o texto diz o seguinte: rupó significa que é estar sob a direção de alguém. Estar sob a manifestação, a direção, a influência de alguma coisa ou de alguém. E o texto deixa muito claro a gente entender que Jesus foi guiado ao deserto. Ele foi ao deserto sob a direção do Espírito Santo. E depois de um tempo no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites ali. Depois de um tempo, talvez no final daquele processo todo, após aquele período, ele deixou de estar sob a influência do Espírito Santo. E o texto também aparece a palavra rupó também, para dizer que ele estava agora sob a influência do tentador. Entenda, Jesus não foi possuído por Satanás, não é isso, claro que não, seria uma blasfêmia falar isso. Mas ele estava sendo ali o alvo direto de Satanás. É a primeira vez, é a única vez, na verdade, que a Bíblia se refere a Jesus tendo um confronto direto com o diabo. Porque em todas as outras passagens do Novo Testamento, Jesus tinha confronto com demônios, com agentes de Satanás. Mas diretamente com Satanás, claramente, objetivamente tratado, estava apenas nesse período, nessa hora de tentação no deserto. Jesus então sozinho. E você imagina alguém que está no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites. Você imagina como é que está a vida de Jesus? 40 dias sem colocar um único pedaço de pão ou de alimento no seu estômago. Se você já passou da hora de almoçar em algum dia, você sabe a sensação de vazio que tem no seu estômago, e você às vezes pode perder a força. Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer nada, talvez bebendo alguma coisa, bebendo água, provavelmente bebendo água. Levou lá no seu alforje um pouquinho de água para aguentar, porque o ser humano não consegue ficar muitos dias assim sem beber nenhum gole de água, precisou levar água. Mas agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor. E você vai imaginar a cena que eu vou narrar agora. Jesus no deserto, cansado, com fome, andando no deserto sem poder se lavar. A poeira do deserto voando e penetrando em sua pele, em sua roupa, em suas vestes. Em todo aquele pó seco daquele deserto amarelo, quente. Jesus transpirando. Imagine a aparência do nosso Senhor. Ele devia ter perdido vários quilos por causa do jejum prolongado. Imagine como é que estava a aparência de Jesus. O seu cabelo totalmente emaranhado daquelas areias grossas do deserto. O seu rosto completamente tomado também de areia colada por causa do seu suor. E falando em suor, como deveria ser o cheiro do Senhor, suando no meio de um deserto. Durante mais de um mês, Jesus estava naquela situação. E esse tempo atrás, ele estava
com um amigo, João Batista, tomando banho, sendo batizado. E ele ouviu aquela voz que disse para ele: você é o meu filho amado, esse aqui é o meu filho amado. Como você pode imaginar a mente do Senhor Jesus quando ele pensou: eu sou o filho amado do meu Pai? Mas quando ele olhava para o próprio corpo, ele via ali a aparência deplorável em que ele estava. Agora você pode abrir os seus olhos. E você vai continuar a pensar comigo quando Satanás se apresenta a ele. O texto bíblico diz que quando Satanás se apresenta a ele, ele não se apresenta logo de cara mostrando quem ele é. Mas você começa a pensar comigo como era a aparência de Jesus. Você já imaginou agora? E agora você imagina a aparência de Satanás, tentando parecer para o Senhor Jesus que ele era um anjo de luz. No meio de um deserto, ele é bonito, com a pele brilhante, com as vestes mais alvas. E você vê um anjo maravilhoso, bonito, belo. E você vê o Filho de Deus maltratado pelo deserto. Se você pensasse como muitos evangélicos pensam hoje, você ia ter dificuldade para entender quem era Filho de Deus e quem era o tentador, por causa da aparência de o que você estava vendo. Porque, infelizmente, nós nos guiamos pela aparência. Experimenta ir, por exemplo, para um banco para pedir um empréstimo. Se você for bem vestido, bem trajado, com terno e gravata, cheirosinho, você vai ter um tratamento especial que o gerente vai lhe dar. Mas se você for para esse mesmo banco, com a mesma proposta de empréstimo, maltratado, mal cheiroso, pode ser que a sua resposta seja diferente, porque o mundo se guia pela aparência. Infelizmente, nós somos assim, porque somos pecadores. E Satanás se aproveitou disso. A primeira tentação que Satanás fez para Jesus foi para atingir uma necessidade física. E preste atenção, porque quando você for tentado por Satanás, ele também vai apelar para uma necessidade física sua. E uma necessidade física que é legítima, que você realmente precisa satisfazer. Não é pecado satisfazer a essa necessidade física. Mas o problema não é a satisfação dessa necessidade. O problema é você fazer isso nos termos de Satanás. Satanás então chega para Jesus, tentando aparentar ele ser um anjo de luz. Olha, se você é de fato o Filho de Deus. Está vendo aquelas pedras ali? Vai para o próximo slide, por favor. Está vendo? Aqui é o deserto da Judéia. O próximo agora. Está vendo essas pedras aqui onde essa pessoa está sentada? Elas são pedras reais do deserto da Judéia. Compara com aquela imagem que está em cima de um pão árabe. Não é o pão que nós costumamos comer, aquele pãozinho francês de manhã. É um pão árabe, é um pão sem fermento, é um pão diferente, que era feito inclusive lá no meio do deserto, no meio da areia lá. Então você imagina, compara essas pedras com esse pão. Claro que ela tem diferença, a pedra não é tão parecida assim com o pão. Mas para quem está extremamente esfomeado, ele pode entender que uma pedra como essa poderia lembrar para ele um pão saboroso. Não precisa nem ter recheio, manteiga, nada disso. Só o pão puro já ia ajudá-lo a satisfazer aquela fome de 40 dias que ele estava vivendo. Então Satanás apela para a sua fome material. Ele diz: olha só, se você é filho de Deus, você tem poder para resolver o seu problema agora. Você pode pegar essas pedras aqui e transformá-las em um pão saboroso, e você vai resolver a sua dificuldade.
comer, se alimentar para Jesus na situação em que ele estava era perfeitamente natural. Só tinha um problema. Onde que Jesus entendeu que não era para ele obedecer aquela sugestão? Porque Satanás, quando quer tentar a gente, ele quase que sopra um pensamento em nossos ouvidos, e ele penetra em nossa mente como se fosse um pensamento nosso, como se fosse uma reflexão nossa. Mas não é uma sugestão que Satanás dá. E a gente pode escolher cair ou não. Então ele chega para Jesus e fala: olha só, se você é filho de Deus, você pode transformar essas pedras em pão. E resolve a sua fome agora. Só que nós temos um problema aqui. Jesus já tinha ouvido a voz do Pai que falou para ele que ele era o Filho amado. Por mais que a sua aparência não mostrasse isso, ele sabia que ele era o Filho amado de Deus, porque o Pai havia dito para ele. E então chega um anjo muito bonito, muito charmoso, chega para ele e fala: se você é o Filho de Deus, colocando dúvida. É claro que Satanás não tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Satanás sabia disso. Ele só queria fazer com que Jesus duvidasse por causa da sua própria aparência. Então Satanás chega para ele e fala: se você é Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Colocou uma condição. Esse sim fez toda a diferença no modo como Jesus precisava compreender aquela sugestão que Satanás estava dando para ele. Sabe por quê? Além de ter ouvido a voz de Deus, Jesus também sabia que quem o guiou para aquele deserto era o Espírito Santo. E se o Espírito Santo começou o trabalho no deserto, era só o Espírito Santo que podia dizer quando ia terminar o jejum que ele havia começado. Satanás não tinha autonomia para dizer, e nem o próprio Jesus, enquanto estava submisso ao Pai, ele também não tinha autonomia para decidir quando ia acabar o jejum. Foi Deus que o levou para o deserto, foi o Espírito Santo que o levou para lá. Então era o Espírito Santo que tinha que dizer para ele: pode terminar, o seu período de jejum acabou. Ele então percebeu naquela frase que o diabo falou. E qual foi a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8 para Satanás. Ele rebate a sugestão pecaminosa de Satanás com a palavra de Deus. Ele rebate aquela sugestão que Satanás fez para que ele apressasse o caminho e acabasse logo com o seu jejum, e daí desobedecesse à vontade de Deus. Ele rechaça aquela sugestão citando a palavra. E é interessante que o texto em grego também tem uma palavra interessante no grego. Tem duas palavras gregas para nosso significado de palavra, né? A palavra logos, o termo logos, que significa a palavra escrita. E o termo rema, que significa a palavra pronunciada. Palavra não escrita, mas palavra verbalizada. Nesse texto, qual dessas duas palavras você acha que aparece no original grego? Logos, palavra escrita, portanto fazendo referência à Bíblia, lá do Antigo Testamento, registrada, escrita. Ou rema, palavra falada. Antes que você dê um nó na sua cabeça, já vou responder para você. A palavra que aparece em grego é rema, palavra falada. Portanto, quando Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, é palavra falada. Qual foi a última palavra falada direto da boca de Deus que Jesus havia ouvido? Você é meu filho amado, e eu me comprazo com a tua vida. Então Jesus percebeu a sugestão pecaminosa de Satanás. Eu não vou viver de pão. O mais importante para mim, por mais que pão seja importante, mas mais importante do que pão,
É a palavra que eu recebi lá, quando eu fui batizado por João. E meu pai disse diretamente para mim: você é meu filho amado. Então eu não tenho dúvida, Satanás, de que eu sou filho de Deus, sim. Eu não tenho dúvida, Satanás, de que de fato foi Deus que me chamou para esse trabalho, para esse ministério. Eu não tenho dúvidas de que eu estou no caminho certo, apesar de minha aparência não estar demonstrando isso. Mas eu sou sim o filho amado de Deus. E eu reconheço, se o meu pai, com quem eu tenho um relacionamento, disse que eu sou o filho amado dele, eu não tenho razão nenhuma para duvidar disso. Eu conheço meu pai. E eu sei, eu confio nele a tal ponto de saber que o meu pai não vai me abandonar, o meu pai não vai me deixar na mão, o meu pai não vai me deixar entrar numa situação, numa furada, em que eu vou realmente me arrepender no futuro. Eu confio no meu pai, eu sei o que ele está fazendo. Meu pai sabe o que está fazendo. Então Satanás não desiste. Parte para o segundo round. Na segunda tentação, próximo, por favor. Na segunda tentação, o texto diz que Satanás leva Jesus para um lugar chamado de pináculo do templo. O que era o pináculo do templo? No templo de Herodes, é todo esse conjunto aqui. Entrada, pátio, e aqui onde acontecia, aqui fora os sacrifícios, e aqui onde acontecia o culto e tudo mais. Aqui era o sinédrio, é uma espécie de casa, um telhado como se fosse com várias casas aqui, vários quartos. Nesse muro aqui, nessa parte sul do templo, era a parte mais alta, conhecida como o pináculo do templo. O texto bíblico diz que Satanás levou literalmente Jesus para esse lugar aqui. Dessa parte aqui, até aqui esse chão, ou se pular para esse lado de cá, e aqui é o Vale de Inom, é um vale muito profundo, mas daqui para o chão aqui, 35 metros de altura. Então Satanás coloca Jesus aqui em cima, nesse ponto aqui, e fala para ele: se você é filho de Deus, então faz uma coisa, pula do pináculo do templo onde a gente está, para que as pessoas entendam que você é filho dele. Novamente Satanás dizendo para Jesus: você não parece ser o que é. Você não parece ser o que você está me dizendo. Porque presta atenção, o templo é um lugar sagrado. Não pode entrar no templo do jeito que você está, todo sujo, fedorento, maltrapilho. Não pode entrar lá assim. Principalmente se você diz que você é o Messias. O Messias jamais vai entrar no templo, vai estar no ambiente sagrado do templo, na aparência em que você está, com a fraqueza em que você está. Veja só, eu trouxe você até aqui. Eu trouxe você até aqui e você não teve forças para me resistir. Então faz um favor para todo mundo. Você está pisando num lugar sagrado, sem condições de estar. Você é a pessoa errada no lugar errado. Prova para todo mundo quem você de fato diz que é. Se joga daqui, 35 metros, se joga dali. E a Bíblia diz, no Salmo 91, que quando você cai, quando você tropeça numa pedra, os anjos de Deus vão estar ao redor do justo para protegê-lo. Não diz isso na Bíblia, no Salmo 91? Então, faça isso. Faz isso que todo mundo não vai ter dúvida de que você é de fato o Filho de Deus, porque você não aparenta ser isso. Qual foi a palavra que Jesus deu para Satanás? A resposta que Jesus deu para ele foi: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Jesus cita o Deuteronômio para Satanás. E mais uma vez Jesus resiste à tentação de fazer um espetáculo público e entrar numa situação de soberba pessoal.
Muitos de nós podemos pensar, em muitos dos pregadores que nós vemos hoje, muitas pessoas que estão na televisão, nos rádios, cada um brigando por espaço com o outro. Às vezes, lá onde eu moro em São Gonçalo, tem igreja encostada em outra, com a mesma parede com a outra, disputando para ver quem grita mais, quem prega mais, quem canta melhor e quem converte mais pessoas. E você vê uma guerra de egos nas igrejas. Você vê uma guerra de egos em pregadores famosos. Você vê guerra de egos em cantores. Cantores que arrebatavam multidões, ganhavam milhões. E hoje dizem, olha só, eu estou acima da média. Para quem sabe ler um fio da letra. Eu estou acima da média. Não preciso de ninguém, não. Eu vou cantar no mundo agora. Jesus foi tentado para que ele tivesse um ego inflado como esse, mas ele não caiu em tentação. Não caiu em tentação. E por quê? Porque Jesus sabia quem ele era e não queria dar atenção às sugestões malignas de Satanás. Por fim, a última tentação. Satanás, então, leva Jesus para um monte muito alto. A gente não sabe qual monte é. Existe um monte lá em Jerusalém hoje que construíram inclusive um monastério ali em cima daquele monte no deserto da Judéia, dizendo que aquele era o monte da tentação. Mas a gente não sabe exatamente se era aquele lugar. Mas aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar como era a vista de um lugar alto de Jerusalém, e aqui embaixo principalmente, como era a vista de um lugar bem alto para ver o reino de Jerusalém. Mas o texto diz que Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. E então Satanás se revela claramente quem ele é, sem nenhum tipo de subterfúgio. Ele chega para Jesus e fala o seguinte: eu vou fazer para você uma proposta. Aí vai entrar a proposta que eu falei no começo, que você desejaria e eu também. Nessa última tentação, Satanás faz para Jesus uma proposta. Jesus, eu vou propor para você, em outras palavras, tá? Uma paráfrase que eu estou fazendo. Eu só você ler o texto aí, que você vai ver como o texto fala claramente. Eu vou te fazer uma proposta, Jesus. Em um mísero minuto, quer saber, nem um minuto sequer, em poucos segundos, você vai se ajoelhar e vai me adorar, dizer que eu sou Deus, vai me reconhecer a minha divindade, a minha grandeza. Se você fizer isso, um segundinho aqui, eu vou te ajudar a cumprir a sua missão de Messias, sem precisar enfrentar a cruz. Se você fizer isso, eu vou te ajudar a resolver o problema da humanidade que Adão e Eva criaram lá no Éden. Porque, para pensar, a Bíblia diz que Adão e Eva, quando estavam lá no Éden, Satanás, em forma de serpente, se apresenta para Eva, apresenta o fruto proibido, tenta a mulher e ela cai. Quando ela cai, come do fruto proibido, o pecado se instala na humanidade. Ela apresenta para Adão, Adão sequer reclama de nada e come daquele fruto. E os dois pecam e o pecado entra na humanidade. Quando eles fazem isso, eles entregam para Satanás o que Deus havia dado para eles, que era o governo do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou Adão no paraíso e falou o seguinte: você vai lavrar e cuidar desse jardim. Você vai dominar sobre peixes, aves, animais. Você vai dominar sobre tudo. Tudo estará debaixo do seu governo. Mas quando Adão e Eva pecam, passam esse governo para Satanás. Por isso Satanás é conhecido como um príncipe deste mundo. Ele controla esse mundo em muitos aspectos. Mas ele não é o dono legítimo desse planeta. Porque o único dono legítimo desse planeta é o nosso Deus. E Jesus sabia disso. Então Satanás chega para Jesus e fala o seguinte: olha só, está vendo o governo do mundo, a riqueza toda que você está vendo?
Isso tudo pertence a mim. Não mentiu quando eu falo isso. Isso tudo pertence a mim. Então vamos fazer um trato. Você não é o segundo Adão, Jesus? O que eu roubei do primeiro Adão, eu vou devolver para o segundo. Se você me adorar, eu vou dar toda a riqueza e o governo do mundo. Ou seja, você vai ter condições de implantar o reino de Deus como você quiser, porque você vai ser o governante agora. Você vai implantar o reino de Deus como você quiser. E o que você acha que Jesus faria caso aquilo acontecesse de verdade? Se Jesus aceitasse a proposta e se Satanás fosse leal para cumprir o que ele prometeu, Jesus seria o rei desse mundo. Já teria instaurado o reino de Deus em toda a sua profundidade, beleza, grandeza e perfeição. E nós que nascemos hoje, depois de mais de 2000 anos, após aquele evento, a gente não conheceria o pecado, porque a gente já nasceria numa terra restaurada com o reino de Deus. Mas por que Jesus recusou aquilo? Por melhor que parecesse para ele e para a humanidade. Por que ele recusou aquela proposta? Porque, em primeiro lugar, Jesus sabia que Satanás nunca foi Deus, ainda que ele quisesse ser. Essa mesma proposta ele havia feito para Eva, na tentação dela. Que morreu o quê? Você pode comer esse fruto aqui, só vai conhecer as coisas como Deus conhece. Você vai ser igual a Deus. E Eva quis ser igual a Deus. E junto com Adão comeram do fruto que não deveriam comer. Agora, as condições em que Satanás tinha para tentar Eva foram diferentes das condições pelas quais ele tinha para tentar Jesus. Como era o Éden, onde Eva estava e Satanás a tentou? Era um lugar desértico? O Éden era um lugar de deserto? Como era o clima do Éden? Era climatizado, era fresquinho, para quem gosta de fresquinho, não tinha calor exagerado, não tinha frio exagerado. Eva estava com fome quando foi tentada para comer o fruto. O texto bíblico não diz que ela estava com fome. Ela só comeu porque ela olhou para o fruto e viu que ele era gostoso, que ele devia ser gostoso, e ficou tentada pelo olhar, mas ela não estava com fome. Eva e Adão tiveram toda a condição de não caírem, mas caíram. Jesus, ao contrário, estava com fome no deserto, com um calor insuportável, numa situação deplorável. Tudo dizia que ele devia cair, porque ele não conseguiria suportar. Mas ele se manteve forte aqui, na mente. Jesus poderia até ser dominado fisicamente por aquele anjo do mal, mas Jesus jamais permitiu ser dominado em sua mente. A sua mente estava lúcida o tempo inteiro. A sua mente estava ligada o tempo todo pensando na palavra de Deus, no seu Pai que o amava e que ele sabia que ele era o filho dele. Em momento algum houve dúvida no coração de Jesus sobre quem ele era, e principalmente sobre como o Pai trata os seus filhos. Nessa última tentação, Jesus recusou, porque ele sabia que Satanás é tentador e não Deus. Satanás não pode, não deve ser adorado, porque Satanás não tem essa autonomia, não tem esse direito, porque Satanás não criou nada. Não criou nada. Então ele não pode receber a honra de quem trabalhou duro durante 6 dias para criar o universo inteiro. E além disso, Jesus não quis cumprir os termos de Satanás, porque Satanás propõe atalhos. E guarda isso no seu coração, o que eu estou lhe dizendo agora. Satanás propõe atalhos o tempo todo para a nossa vida.
Para que você obedecer a Deus? Você pode tomar um atalho, você pode transar antes do casamento. Para que esperar casamento? Transa agora. Você vai conhecer o seu marido primeiro, você vai conhecer a sua esposa primeiro. Para que esperar? Vai esperar para quê? Bobagem isso. E se você não tiver a mente lúcida, ligada na palavra de Deus, para entender que isso é pecado, porque simplesmente Deus falou que é pecado, se você não quiser obedecer a Deus, você vai cair. Não vai suportar as tentações. Vai acabar caindo. E quando cair, querido, o preço da queda é muito alto. Nós sofremos ainda hoje o preço da queda de Adão no jardim. Mas glórias a Deus, porque nós também podemos receber a glória conquistada por Jesus por não cair naquele deserto. O mesmo Adão que caiu e trouxe o pecado para a humanidade, esse pecado foi retirado, porque o segundo Adão, Cristo Jesus, suportou todas as dores e tentações de Satanás. Então você vê Jesus respondendo para Satanás o seguinte: a primeira palavra que ele fala para Satanás, né, como resposta da terceira tentação: sai rápido, sai correndo. No linguajar atual, vaza daqui. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Glórias a Deus por isso. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele darás culto. Porque só Ele é Deus verdadeiro. Só meu Pai que é Deus verdadeiro. Você não é coisa alguma, você é só a tentação. Você é só o tentador. Então sai daqui, porque comigo você não tem vez. Em todo tempo Jesus responde com a palavra. Mas você acha que acabou aí? Não acabou não, a gente está quase chegando lá, mas não acabou não. Próximo slide, por favor. Em Lucas 4, versículo 13, que narra essa mesma passagem da tentação, Lucas diz o seguinte: então Satanás se retirou da presença de Jesus até achar tempo oportuno. O que significa isso? Você realmente acredita que Satanás tentou Jesus apenas no deserto? Meu querido, ao longo de toda a vida de Jesus, ele foi tentado por Satanás. O confronto direto foi só aqui no deserto. Mas o tempo inteiro do ministério de Jesus houve tentações, só que a Bíblia não relata. Satanás não ia dar trégua para o Filho de Deus. Ele ia continuar tentando até conseguir. Ele tinha 3 anos para tentar. 3 anos tentando, até Jesus cair. Porque ele realmente acreditava que Jesus podia cair. Jesus foi resistindo cada provação, cada tentação, levando à frente o seu ministério. Até que lá, em Mateus 27, 39 a 45, você vai ver que Jesus já estava pregado na cruz. Ele passou por todo aquele processo de sofrimento, chicotada, a coroa de espinhos, zombaria, suportou tudo. Quando já estava pregado na cruz, ele com os 2 ladrões, um de cada lado, como um reles pecador. E a palavra diz em Gálatas 3,13 que Jesus foi considerado maldição em nosso lugar. Ele foi colocado como maldito por causa da gente. Então, naquela situação ainda deplorável, entenda, Satanás aproveitou o momento de maior fraqueza de Jesus no deserto. E novamente, o momento de maior fraqueza é com ele já crucificado. Satanás não se apresenta diretamente a ele, mas você vai ver esse texto, abra a sua Bíblia e veja. Você vai ver aí o quanto as pessoas foram usadas por Satanás. Os soldados romanos, as pessoas, até mesmo os judeus que passavam por ali, foram todos usados pelo diabo para dar voz e dar eco àquilo que Satanás havia falado lá no deserto há 3 anos atrás.
Aquelas pessoas foram usadas por Satanás para trazer o eco do passado e perturbar a mente de Jesus quando ele ainda já estava crucificado. E Satanás então queria fazer um terror psicológico no Jesus crucificado. Olha, ele falou que ia destruir o templo e reerguer em 3 dias. Então sai daí, rapaz. Você não disse que é filho de Deus? Então desce dessa cruz e salva a si mesmo. Você não disse que queria salvar o mundo inteiro? Você não consegue salvar nem mesmo a você. Vai salvar a humanidade inteira? Que poder é esse que você tem? Você é filho de Deus, coisa alguma. Era Satanás afrontando o Filho de Deus, querendo no último segundo que ele podia ainda atormentar Jesus com quem ele realmente era. Será que você de fato é filho de Deus? O Filho de Deus ia ser tratado pelo Pai dessa maneira? O Filho de Deus ia ser tratado pelo Pai sendo crucificado como o pior dos bandidos? É isso mesmo? Em nenhum momento Jesus perdeu a lucidez. Alguns soldados romanos prepararam um caniço, e colocaram na ponta uma esponja embebida em vinagre, porque o vinagre na época era aquele vinho curtido, aquele vinho passado, e o vinagre era uma entorpecente. Além de matar um pouco a sede, ele era entorpecente. Quando Jesus crucificado, pé de água, deram vinagre. Ele, quando provou, ele sentiu que era vinagre e cuspiu, porque Jesus não queria ser entorpecido naquela hora. Ele queria de fato levar as últimas consequências do seu amor pela humanidade e a obediência ao que o seu Pai determinou. Ele recusa o entorpecente. Ele aguenta o tranco. Até que chega o momento em que ele simplesmente fala. Em grego ele fala tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Acabou. Eu cumpri o que tinha que cumprir. Não tomei o atalho que Satanás propôs. Não tomei os atalhos que ele me propôs em toda a minha vida. Então, Pai, recebe o meu espírito agora. Porque eu já terminei o meu ministério aqui na terra. E quando ele fala isso, ele expira. O ar sai dos seus pulmões e o céu sobe ao Pai. E naquele momento a gente percebe a preparação do que viria depois. Que é a ressurreição do Filho de Deus, que havia sido proposto por Satanás antes para transformar a pedra em pão, para pular, para que as pessoas ficassem, olha, ele é o Filho de Deus, para que ele estivesse adorando a Satanás e tomaram um atalho para evitar a cruz. Mas no momento da ressurreição, sem tomar atalho algum, o Senhor Jesus segue pelo caminho de Deus. E assim como os anjos do Senhor o serviram no deserto, após a tentação, o Senhor Jesus viu novamente a vida, porque ele venceu o pior inimigo da humanidade. Jesus venceu a morte, que é o pior inimigo da humanidade. O homem mais forte do mundo treme quando está diante da morte. O homem mais corajoso desse planeta, quando está numa situação de morte, ele pode se acovardar e fugir. Mas o mestre dos mestres, ainda que debilitado fisicamente, em sua mente ele estava forte, porque ele estava afirmado na palavra de Deus. Glória a Deus. Há glória a Deus aí para isso? Glória a Deus. Próximo slide, querido. Eu quero destacar para vocês 5 lições nessa mensagem. E a gente já vai fechar essa mensagem já. A primeira delas: quando você for enfrentar o seu deserto, a sua tentação pessoal, quando Satanás se aproximar para você, e tenha certeza, ele vai se aproximar, e na hora que você menos esperar, na hora que você estiver mais fraco, ele vai se apresentar para você. Ele não vai perder essa. E quando isso acontecer, porque vai acontecer um dia, tenha em mente, primeiro, que você precisa ter um bom relacionamento com o Pai Celestial através de Jesus Cristo.
Se você que está aqui nessa noite ainda não tem um relacionamento com o Senhor, com Deus, através de Jesus Cristo, através do que Ele conquistou na cruz do Calvário, você precisa hoje, urgentemente, pensar em como está a sua vida diante de Deus. Você precisa consertar a sua vida diante do Pai, para que Ele possa então restabelecer o relacionamento que foi perdido com Adão e Eva lá no Éden. E nessa restauração do relacionamento, você pode sim encontrar felicidade e paz no seu coração. E no momento de maior tristeza, maior dificuldade, maior desespero de alma, você vai conseguir encontrar a paz se você tiver um relacionamento consigo. A segunda noção que você precisa ter na hora da fraqueza é saber quem você de fato é. Satanás vai te acusar. Você é filho de Deus. Aquele meu servo lá que é ímpio anda de carro do ano e você anda de ônibus lotado, com um monte de gente trabalhadora, mas suada, com os braços levantados e o fedor da caatinga lá do dia chegando para você. Você é filho de Deus mesmo? Você não está tendo riqueza nenhuma, você não está tendo bênção nenhuma, você não está tendo resposta nenhuma para as suas orações. Será que você é filho de Deus? Você que ora 10 anos para a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu filho? O seu filho que entrou nas drogas, ele é meu, ele me serve, ele é feliz desse jeito. Você de fato é filho de Deus, reclamando e chorando noite e dia por causa dele? Satanás vai te tentar de todas as maneiras, mas jamais se esqueça do que a palavra de Deus diz sobre a tua vida. Você é raça eleita, você é geração escolhida, é povo adquirido. E você não precisa ter medo do que vai acontecer com você, porque o teu Pai está contigo. Jamais esqueça quem você é. Tenha um relacionamento com Deus. E jamais esqueça quem você é. E não deixe a Satanás mentir para você não, meu irmão. Ele é mentiroso. Mas você pode vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira, não se impressione com as suas aparências. Alguém pode se apresentar: eu sou vencedor, eu sou ímpio, mas eu sou vencedor, eu sou rico, eu tenho carro, eu tenho uma boa casa, minha família é sorridente. Parece um comercial de pasta de dente Colgate, todo mundo sorrindo, olha como eu sou feliz. Só que isso é aparência. Quando aquele cara deita a cabeça no travesseiro à noite para dormir, só Deus sabe o que ele pensa e o que ele passa naquela alma escura que ele tem. E vira e mexe, você liga a televisão e vê aí um cantor famoso, um artista famoso qualquer, se suicidando. Porque não consegue suportar a riqueza que ele tem, mas com a vida medíocre que ele tem naquela alma que está dentro dele. Não se luta com as aparências, meu irmão. Não se luta com as aparências, minha irmã, porque as aparências enganam. Naquela história toda no deserto, Jesus era o Filho de Deus e Satanás era o tentador, apesar das aparências dizerem o contrário. Não se iluda com as aparências, mas foque naquilo que o Senhor falou através da tua palavra para você. Você é filho de Deus, não deixa ninguém tomar isso de você. Quarta, resista ao tentador usando a palavra de Deus. Use a Bíblia, conheça a Bíblia, coma a Bíblia. Cante louvores, sim. Adore a Deus, sim. Mas conheça a palavra, porque em Oséias 6:3 a palavra diz que o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Jesus disse em Mateus 22:29 que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Temos que ter um equilíbrio em nossa vida, e conhecer a palavra é essencial para suportar as tentações. Conheça a palavra, coma a palavra, viva a palavra e resista ao que o diabo falar no seu coração. A última, lembre-se de que você
não está sozinho. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho.
Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas quando ele disse isso, ele não disse que estaria conosco para sempre. Ele disse que estaria conosco até que os séculos se consumissem. Porque após a consumação dos séculos, não é Jesus que vai estar conosco. Seremos nós que estaremos com Ele. Por toda essa eternidade, agora sim. Se você que é cristão e deseja que isso aconteça o mais rápido possível, clame a Deus para que Jesus apresse a sua vida. E acredite, meu querido, tudo aponta para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas avalie a sua própria vida espiritual diante do altar de Deus. E após essa mensagem, se você quiser conversar comigo, se você quiser falar comigo sobre uma decisão que você tenha tomado na sua vida espiritual hoje, pode procurar, ou se preferir, até melhor, procura o pastor Clemilton e fala com ele, conversa com ele. Olha, pastor, eu tomei uma decisão hoje. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Então, pastor, me ajude. Conclame a igreja para que me ajude, para que eu seja um cristão diferente. Para que a minha vida espiritual tenha mais vivacidade. E que eu conheça o avivamento que o Senhor preparou para mim. E especialmente você, meu querido, minha querida, que ainda não teve uma experiência real de salvação com Cristo. Ainda não é tarde. Ainda não é tarde. Esse mesmo Jesus que enfrentou vários desertos em sua vida, Ele está agora estendendo as suas mãos cravejadas no madeiro e dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai. Vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado pelo mundo. Vem para cá, eu posso dar descanso para a sua alma. Caso você deseja ter uma experiência de salvação com o Senhor Jesus também nessa noite, por favor, procure o pastor Clemilton, procure aqui também, o pastor Wallace também está aqui à disposição. Converse com a gente. E hoje pode ser o dia em que você vai mudar a sua vida e sair de um deserto escaldante e terrível para uma experiência de vida abundante na presença de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção durante esses minutos. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha falado claramente a você sobre aquilo que nós ouvimos agora. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.